continuará falando em nosso meio em nome de Jesus. Amém? Mas quem esteve comigo aqui domingo passado? Levante sua mão. Levante um pouquinho mais alto. Quem esteve aqui? Olha, uma grande parte da igreja esteve conosco domingo passado. Domingo passado o Senhor nos trouxe uma mensagem muito forte. Para quem esteve aqui, Deus ministrou meu coração durante toda a semana. E eu então transmiti à igreja aquilo que Deus tinha falado ao meu coração. Naquela situação, nós trouxemos à igreja o texto que está no livro de Filipenses, capítulo 4. Abram comigo, o livro de Filipenses, capítulo 4, no versículo 4. Nós vamos ler só esse primeiro texto. E olha o que o Senhor nos trouxe. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente te direi, alegrem-se. Só essa primeira parte do versículo. Aqui há uma ordenança da parte do Senhor, através do apóstolo Paulo, quando ele relata essa carta aos Filipenses, trazendo uma direção clara: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. E eu expliquei à igreja um contexto histórico que ele estava inserido ali, as lutas, as crises, as guerras, a prisão. E eu trouxe à igreja que naquele exato momento que ele estava ali falando, ou direcionando a igreja a se alegrar no Senhor, ele estava preso com uma sentença de morte, onde ele seria decapitado, e mesmo sabendo que ele morreria, sua cabeça iria rolar, seu corpo iria se estremecer e ele viria à morte, ele se manteve íntegro, sóbrio, e trouxe uma direção à igreja: alegrem-se. Outra vez vos digo, alegrem-se. Ou seja, de uma forma muito clara, ele falou: independentemente da situação que eu estou sentenciado, eu te digo, alegrem-se no Senhor. E lá na frente, no mesmo texto, ele falou: porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, te alcançará. Essa paz de Deus, ela é inexplicável, porque exatamente nos momentos de crises, de dores, de sofrimento, de angústias, de prisões, onde nós vivemos dias de aflição, dias de dificuldades, dias onde a nossa mente não está tão sóbria, e muitas vezes nós sofremos com isso. Mas foi exatamente nesse momento que ele falou que a paz de Deus, que excede o entendimento humano, vai te alcançar. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor tem nos direcionado a um tempo de crise no mundo, muito maior do que nós já estamos vivendo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia nos ensina que os dias difíceis chegariam em todo o tempo. Se você não viveu dias difíceis, queridos, o conforto é: você vai viver. Se você não passou por crises, por angústias, por sofrimento, nós todos vamos passar. Mas a Bíblia fala de uma forma muito clara: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, vós vencestes também. O final de todas as coisas tem se achegado. E o que o Senhor tem aquecido o meu coração como pastor dessa igreja é trazer uma clareza à igreja que esses dias podem chegar. Mas o que nos move não é a vista, nós andamos por fé. E se nós andamos por fé, o mundo ao redor, as coisas ao redor podem até tentar nos desestabilizar, mas nós não seremos abalados. A nossa fé não pode ser estremecida, porque nós servimos um Deus que está acima de todas as coisas. Então eu trouxe um texto do Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo nos direcionou no momento de crise da sua vida. Eu quero te levar nessa noite a um profeta por nome de Abacuque, um dos profetas menores da Bíblia, do Velho Testamento. Ele não é menor pelos seus feitos, até mesmo porque aquilo que o profeta Abacuque representou na história de Israel naquele tempo foi determinante para aquele povo, para que o Messias viesse, para que a Israel fosse restaurada, a Jerusalém fosse restaurada, e o Senhor Jesus viesse, então nos trouxesse a redenção. Nós chamamos Abacuque de um profeta menor pelo pequeno livro que ele compõe a Bíblia, mas com uma profundidade incrível, alegria sem razão. Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é alegria sem razão. Dificilmente nós nos alegramos se nós não tivermos uma motivação externa para nos alegrar. Dificilmente nós nos alegramos na essência, na totalidade,
se nós não tivermos algo que nos trouxe a esse estado de alegria, a esse estado de contentamento, a esse estado de euforia humana. Muitos de nós, humanamente falando, precisamos de algo motivacional para vivermos alegres. A Bíblia fala totalmente o contrário. A Bíblia nos mostra, de Gênesis a Apocalipse, que as circunstâncias da vida não podem ser o motivo de nós andarmos alegres, não podem ser o motivo de nos mantermos sóbrios, não pode ser o motivo de nos mantermos equilibrados. Por quê, pastor? Porque tudo aquilo que nos traz alegria vem de Deus, é do Senhor. Mas eu queria que você abrisse comigo lá no livro de Abacuque, no capítulo 3, no verso 17 em diante. Para mim, uma das orações mais profundas da Bíblia. Porque o contexto que esse homem estava vivendo era terrível. E olha só o que ele disse. Livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 19, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar nos lugares altos. Nem um amém? Um amém? Irmãos, eu vou ler de novo, porque se você não gerar expectativa no seu coração, de receber algo que vem da parte do Senhor, essa palavra vai entrar e vai bater no seu coração duro, não vai gerar expectativa, não vai gerar motivação, e você vai sair daqui como você entrou. Mas olha só o que esse profeta, ele relata nos seus momentos de maiores dores. Ele fala assim: olha, irmãos, ainda não aconteceu, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como da corça, e me fará andar em lugares altos. Irmãos, ele está falando, ainda que não tenha mais nada, ainda que acaba tudo, ainda que eu não tenha mais esperança, ainda que eu não tenha mais força, ainda que eu não tenha mais expectativa, ainda que nada aponte de forma natural para uma mudança, ainda que eu esteja condenado à morte, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Irmãos, não tem motivo para nos alegrar em momentos de crise. Não existe motivo. Quando nós olhamos as circunstâncias que estão ao nosso redor, as dificuldades que todos nós enfrentamos em qualquer âmbito, político, religioso, social, em qualquer situação, não há político, não há clima para que nós possamos nos alegrar diante de tudo aquilo que nós vivemos, diante das circunstâncias que nós vivemos. E exatamente, queridos, num contexto histórico que o profeta Abacuque se levanta e ele fala, você sabe por quê? Porque a nação de Israel, onde Abacuque nasceu, ela estava sendo escravizada já há 70 anos. Abacuque estava preso, assim como nós citamos o apóstolo Paulo lá em Filipenses, Abacuque também estava preso. Existia um mover espiritual muito grande contra a nação de Israel naquele momento. Por quê, pastor? Porque os assírios, escute, irmãos, os assírios daquele tempo, eles aprisionaram toda a nação de Israel, todos os judeus foram presos. Os assírios eram a maior potência do mundo daquela época, um exército poderoso. Eles dominaram Israel, prenderam Israel, levaram Israel para o cativeiro.
não havia esperança para aquele povo, não havia solução para aquele povo. Eles estavam presos, fadados ao fracasso, fadados a ver Jerusalém, a cidade santa, sendo destruída. Irmãos, Abacuque escreveu esse livro exatamente nesse contexto. Israel tinha perdido a liberdade, Israel tinha perdido a nacionalidade, Israel tinha perdido o direito de usufruir da sua própria terra, Israel tinha perdido o direito de usufruir dos seus próprios valores, das suas próprias crenças. Israel estava sendo fadada ao fracasso. Exatamente nesse contexto que o profeta Abacuque, ele surge, e ele vira e fala: ainda que não haja fruto na videira, ainda que o gado seja exterminado da manada, ainda que aconteça o que vier pela frente, eu me alegrarei no Senhor. E se não bastasse isso, irmãos, a Síria, que era um exército poderoso, que tinha dominado a nação de Israel, passa por uma crise também. Israel, naquele exato momento, elas tinham perdido a nacionalidade, eles já estavam ganhando a cultura dos assírios, a forma de falar dos assírios, a forma de conduzir como dos assírios, porque é como que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, onde a Rússia tem invadido a Ucrânia e tomado todo o seu território. E o povo ucraniano, eles estão tendo direitos hoje de se tornarem russos. Foi exatamente o que aconteceu com a nação de Israel, à frente do exército assírio. Só que esse mesmo exército, ele passa por um colapso. E os caldeus se levantam naquele tempo. E os caldeus tomam o exército assírio. Agora, irmãos, olha a crise de identidade que a nação de Israel enfrenta. Primeiro, eles são tirados da sua terra. A cidade santa foi tomada por um povo que não era do povo de Deus, porque o povo de Deus naquele tempo eram os judeus. Eles tinham perdido a nacionalidade, os valores, as crenças, a cultura. Teria que ter passado tudo, aculturado tudo aos assírios, e de repente os caldeus entram na história e toma os assírios, toma a nação de Israel. Olha a crise de identidade que aquele povo estava vivendo. Olha as crises emocionais, as crises políticas, religiosas, culturais, sociais. Olha o que aquele povo estava vivendo, o contexto que aquele povo estava vivendo. Um povo que tinha uma terra, um povo que tinha um Deus, um povo que tinha uma esperança, um povo que tinha uma história, perdendo a sua história. Um povo que tinha uma história, perdendo a sua história. Irmãos, muito forte isso. Um tempo difícil para o povo judeu. Eles perderam até o orgulho. O orgulho deles foi ferido. Por quê, pastor? Porque eles deixaram de ser uma nação sobre a terra. Perderam a nacionalidade, perderam a capacidade de sonhar. Irmãos, a nação de Israel, por terem sido levados ao cativeiro, eles perderam a capacidade de sonhar. Agora vamos contextualizar e trazer para a nossa realidade nos dias de hoje. Quantos de nós não perdemos a nacionalidade? Quantos de nós não estamos presos? Quantos de nós não fomos levados para o cativeiro? Quantos de nós não fomos obrigados a mudarmos a nossa cultura, mas também perdemos a capacidade de sonhar? Perdemos a capacidade de enxergar Deus, perdemos a capacidade de enxergar dias melhores, de enxergar no momento da crise, nos momentos dos nossos maiores problemas, de enxergar Deus nos pequenos detalhes, a essência de Deus, o toque de Deus, a graça de Deus nos alcançando, porque, irmãos, é justamente essa expectativa que nos leva a ver o sobrenatural de Deus se manifestando sobre nós. Irmãos, foi exatamente da mesma forma. Nós vemos aqui muitos nos dias de hoje perdendo essa capacidade de sonhar com dias melhores. Abacuque foi levantado nesse contexto. Abacuque no hebraico significa lutador, forte, guerreiro. Abacuque no hebraico significa homem preparado, um abraço amoroso,
Mas ele não é só um guerreiro que mata por causa das guerras, das adversidades, das lutas. Ele é um guerreiro que está preso. Poderiam ter prendido ele para o lado de fora, mas não prenderam Abacuque do lado de dentro. Não prenderam as suas emoções, a sua sobriedade emocional para continuar servindo ao Senhor. Irmãos, que homem é esse que no meio das lutas, das adversidades, das espadas, do sangue, do contexto que ele viveu, ele foi vítima dos de fora, mas ele não se permitiu ser tocado por lá de dentro. Ele não permitiu que a sua essência fosse mudada. Da mesma forma, quando nós lembramos de José do Egito, levado preso, acusado injustamente de ter coabitado com a mulher de Potifar, foi preso pelos seus próprios irmãos, vendido pelos seus irmãos. Tudo condizia para que José perdesse a sua essência. Ele foi vítima dos de fora, mas não se permitiu se tornar vítima de dentro para fora. Por quê, pastor? Porque existia algo muito mais poderoso da parte de Deus, que era o seu coração. Irmãos, esses dias eu li um artigo muito forte. Escute. Ela falava que um oficial militar conseguiu uma autograduação na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Viveu ali durante 15 anos, servindo a polícia militar naquele estado, naquela cidade, de uma forma específica. Só que o que mais me chamou a atenção foi que no relato desse artigo, esse policial, ele abre a sua boca e fala assim: olha, eu não só aprendi a matar, aprendi a guerrear, a passar no meio das balas, aprendi a manter o equilíbrio no meio das circunstâncias mais adversas da vida. Sou aquele cara que eu não perco o equilíbrio porque eu estou no comando, sempre estou no comando. Eu aprendi com treinamento a não perder a capacidade de matar se for preciso. Eu fui treinado para isso, eu fui treinado para enfrentar as guerras, eu fui treinado para subir nas montanhas, nas favelas, entrar nas favelas, pegar aquele que precisa ser pego, matar quem precisa de morrer. Eu fui treinado para cumprir as missões que me foram dadas. Me tornei um grande oficial, do mais alto escalão, mas eu perdi a capacidade de dizer para minha mulher: eu te amo. Eu consigo lutar, eu consigo guerrear, eu consigo matar, eu consigo cumprir minha missão, eu consigo entrar na favela em qualquer hora que for necessário, mas eu não consigo mais falar um eu te amo para minha mulher. Eu perdi a capacidade de abraçá-la, de dar a ela amor, porque eu estou treinado para matar. Eu fui preparado para ser um homem duro, eu fui preparado para me ser um homem combatente, eu fui preparado para viver dias de dores, mas eu não fui preparado para amar. Oh, irmãos, porque ele abre e ele desespera com essa situação, ele se desespera com esse relato, porque, irmãos, ele foi influenciado pelas circunstâncias de fora, ele foi influenciado pelas balas, pelas guerras, pelas crises, pelas circunstâncias, pelas favelas que ele entrou nas madrugadas para cumprir uma missão. Ele foi influenciado por tudo aquilo que era externo, e um sentimento que vem de dentro para fora, porque ele amava a sua esposa, ele já não conseguia expressar mais, ele já não conseguia entregar aquilo que tinha valor, que era o seu coração para sua esposa. Ele percebeu que as lutas e tudo aquilo que ele tinha aprendido e foi treinado, roubaram dele a capacidade de amar, de abraçar, a capacidade dele ser menino simples. Sabe, irmãos, eu parei para pensar nisso, e às vezes a vida faz isso conosco, sim ou não? A vida também faz isso conosco. Você passa por tantas situações difíceis na vida, tantas decepções na vida que você passa.
Quando se casa é uma esperança, uma expectativa muito grande, mas as dificuldades do relacionamento vêm, as decepções vêm, e nós vamos criando uma crosta e não vamos permitindo que um ou outro nos toque mais, porque as dores falam mais forte do que a esperança de dias bons. Nós passamos por crise financeira, uma situação de instabilidade social, política, religiosa, em qualquer âmbito da sociedade, achamos que não vai melhorar mais. Então, irmãos, o que é que nós aprendemos com isso? Um homem capaz de subir no morro e cumprir uma missão designada não tem mais a esperança de dizer um eu te amo para sua esposa. Irmãos, isso é muito forte, porque eu ensino a igreja durante todo momento que tem coisas na nossa vida que tem preço, e tudo aquilo que tem preço o dinheiro compra, mas aquilo que tem valor nem todo dinheiro no mundo compra, porque o que tem preço qualquer um consegue conquistar, e o que tem valor é o que vem de dentro para fora. Por isso que a Bíblia fala: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Muitos me confessam com os lábios, mas o seu coração não está em mim. Abacuque nasce nesse mesmo contexto de guerras, de crises, de problemas, de situações difíceis, de uma desesperança da nação de Israel. Está sendo condenado ao fracasso 70 anos, irmãos. 70 anos a nação de Israel passou sendo inabitada. A cidade santa dos grandes profetas, dos grandes homens de Deus, a cidade santa que viria o Messias, o nosso Salvador, ela estava dominada pelos inimigos de Israel. Dominada. Abacuque aparece nessa história. Irmãos, o texto é tão forte que lá no livro de Abacuque, no capítulo 1, no verso 2 em diante, ele começa o livro falando, olha o que ele fala: até quando, Senhor? Irmãos, olha a indignação, olha o clamor, olha o desespero desse homem. Ele fala: até quando, Senhor, clamarei por socorro, socorro, sem que tu me ouças? Irmãos, ele olha para os céus, para o Deus que ele serve, que a única expectativa era ele, e ele fala: até quando, Senhor, eu clamarei por socorro e o Senhor não vai me ouvir? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Porque me fazes, Senhor, ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Irmãos, existe um desespero. Ele fala: até quando eu vou ver as lutas? Até quando eu vou ver os desesperos? Até quando eu vou ver isso? Até quando eu vou clamar pelo Senhor e eu não vou ter resposta? Até quando? Irmãos, quando nós olhamos para a vida de Jó, da mesma forma, escute, irmãos, Deus tem algo poderoso para nós. Por quê, pastor? Porque você não pode ser influenciado pelas circunstâncias externas. Quando nós olhamos para o livro de Jó, o texto começa dizendo que Jó era um homem reto, íntegro e temente a Deus. Um homem com as suas qualificações inatingíveis. O próprio Deus fala que ele é homem reto, íntegro e temente a ele. E Deus permite o que, irmãos? Que o diabo, o Satanás, tocasse em tudo aquilo que Jó tinha. Perdeu tudo. Perdeu os seus 10 filhos, perdeu todo o seu dinheiro, toda a sua reputação foi embora. Tudo foi embora. Até a mulher de Jó aparece para Jó e fala: olha, amaldiçoa esse Deus e morre. E ela está falando: servir a Deus para quê? Servir o Senhor para quê? Deus te tomou tudo, Deus te tirou tudo. Perdemos os nossos filhos, perdemos a capacidade de sonhar, perdeu a sua reputação, você perdeu tudo. Jó não se irmãos, nós vemos aquele livro de Jó e às vezes nós achamos muito poéticos, como eu sempre falo à igreja. É muito bonito ver o que ele viveu ali e ver o final da história. Mas quando nós estamos passando por esse processo, nós não sabemos o final da história ainda.
e nós fugimos do processo. Nós não enfrentamos os processos. Porque quando o Jó, ele percebe a sua mulher virar para ele e falar: amaldiçoa esse Deus, e morre, ele se levanta e fala: falas como uma louca, o bem de Deus recebeste, e o mal de Deus você não quer. Falas como uma louca. O Senhor deu e o Senhor tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. Oh, irmãos, como que nós podemos explicar um homem com uma sobriedade como essa? Um homem que se é arrancado tudo, se arranca a reputação, se arranca os filhos, se arranca o dinheiro, se arranca tudo aquilo que naturalmente podia se arrancar, mas ele continua fiel ao seu Deus. Oh, irmãos, Abacuque entra na mesma forma: Senhor, até quando gritarei violência, violência, e o Senhor não me responde? Até quando o Senhor não vai me trazer uma resposta diante dos meus questionamentos? Irmãos, nunca foi real o que nós temos vivido nos dias de hoje. Aquilo que o salmista diz: somos entregues à morte todos os dias. Todos os dias você enfrenta um gigante. Todos os dias nós enfrentamos uma situação de adversidade. Todos os dias nós somos levados a enfrentar as dificuldades mais terríveis da nossa vida. E você muitas vezes vence todas elas sem nem perceber. Vamos contextualizar para os dias de hoje. É só você pegar o vírus, coronavírus, Covid-19, ainda está aí, ainda está tentando contra o povo, ainda está contaminando o povo. E quantos de nós fomos contaminados e não fomos abalados? Quantos livramentos nós tivemos? Quantas ações de Deus nós tivemos? Quantas respostas de Deus nós temos aqui dentro? Diante de tantas adversidades, nós temos vencido, mas aqui existe uma diferença. Nós conseguimos dar mais valor àquilo que eu não tenho como resposta do que aquilo que Deus me trouxe como resposta. Nós conseguimos trazer em evidência aquilo que eu recebi como não, ou como espera, e não me alegrar com o Senhor diante do livramento que Ele me proporcionou. Irmãos, será que em algum momento da sua vida ou da sua caminhada, assim como o profeta Abacuque, ele vira para os céus e fala: Senhor, até quando eu gritarei por violência, violência, e o Senhor não vai me responder? Será que em algum momento da sua vida você também não questionou a Deus da mesma forma? Será que aquilo que você está enfrentando, aquilo que você está passando, em qualquer área da sua vida que você tem enfrentado hoje, que só você sabe, é porque Deus está te preparando para algo maior e você ainda continua questionando a Deus? Você sabe por que eu estou te dizendo isso, irmãos? Porque nós vemos Jó, um homem quase que perfeito, mas Deus conhecia o coração de Jó. Você sabe qual que era o defeito de Jó? Ele era questionador. Ele obedecia, mas ele questionava. Ele falava com Deus, somente com Deus, ele não expunha, mas ele questionava a Deus por tudo aquilo que ele estava permitindo. E foi exatamente nesse ponto que o Senhor mais tratou com ele. Mas Abacuque, irmãos, ele aparece nesse contexto histórico que nos traz algo tão poderoso, tão profundo, que ele fala no final do seu livro. Ele sabia que ele seria condenado. Abacuque sabia que tinha uma promessa de Deus sobre a nação de Israel e que ele estava inserido. Irmãos, escute, Abacuque não viveu aquilo que Deus tinha prometido para ele. Abacuque morreu no cativeiro. Ele morreu no cativeiro. E ele sabia que ele iria passar por aquilo. Porque lá nos últimos versículos daquele livro ele fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja ramo nas vides, mesmo assim eu vou me alegrar no Senhor. Oh, irmãos, quando é que nós temos razão para nos alegrar? Às vezes nós vivemos
pessoas enfrentando tantas situações difíceis. Eu vou trazer um exemplo, que eu já falei isso aqui de uma forma tão clara. Nós visitamos a família de venezuelanos, uma parte deles estão aqui, e algo que mais nos chamou a atenção naquela família foi que, diante de tudo aquilo que eles enfrentaram no seu país de origem, até chegar aqui e hoje estarem um pouco mais estabilizados, eles enfrentaram situações difíceis demais. Mas quando eles relatavam as situações difíceis que eles enfrentaram, você via no semblante deles a alegria de estarem vivendo dias melhores. Por quê, irmãos? Porque enfrentaram o processo, passaram pelo processo, venceram o processo, e chegou os dias melhores sobre a vida deles. Agora, irmãos, escute algo: como que nós vemos pessoas alegres diante de situações tão difíceis, às vezes alegres por fora e o coração em pedaços? Quantos de nós, irmãos, nos aconselhamentos pastorais, quantas vezes nós aconselhamos pessoas sorridentes, alegres, aparentemente resolvidas, não há nada de errado, espiritualmente falando, exercem o seu chamado, o seu ministério, faz tudo dentro dos rituais religiosos, tudo certinho, mas a vida por dentro está acabada, está em ruína, está em dificuldade. Como que nós vemos isso, irmão? Escute algo: a alegria é uma reação humana a um acontecimento. Uma coisa é a alegria, a outra coisa é ser feliz, a felicidade. Nós podemos estar passando pelos momentos mais difíceis da nossa vida, e mesmo assim estarmos alegres, porque nós confiamos no Senhor. Oh, irmãos, a alegria é diferente. Abacuque está dizendo: olha, eu vou me alegrar, eu não tenho razão nenhuma para me alegrar. A minha nação foi cativa, eu sei que as coisas vão piorar, mas eu vou me alegrar no Senhor. Qual é a lição que nós tiramos aqui? Qual é a lição que nós tiramos daqui? Irmãos, eu tenho aprendido tanto esses dias no meu ministério, que Deus muitas vezes, Ele não fala no meio de multidões, sabia? Os grandes avivamentos que aconteceram durante toda a história da igreja não foi em multidões, foi em pequenos grupos que se levantaram, dobraram o joelho, e a ação poderosa de Deus veio e transformou aquela história. Por quê, pastor? Porque Deus não se impressiona com multidões. Deus não se impressiona com multidões. Quem impressiona com multidões somos nós. Sabe, queridos, lá no meio da multidão, muitos estão ali, eufóricos, alegres, aparentemente contentes, mas o seu coração está em frangalhos. Da mesma forma que nós vemos muitos religiosos dentro da igreja, que ouvem e não praticam aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E nós vemos muitos religiosos perdendo tempo dentro da igreja e não buscando a Deus verdadeiramente. Abacuque estava passando pelos momentos agonizantes da sua vida, momentos tristes da sua vida. Ele sabia que ele estava fadado ao fracasso, mas o que motivava Abacuque era a sua essência de servir ao Senhor. O que motiva você? Qual é a sua essência? Irmãos, para por um instante. Nós temos que trazer um equilíbrio aqui nessa noite entre o racional e o espiritual. Em muitos momentos eu paro, escute, irmãos, eu paro para analisar minha própria vida, porque eu tento o tempo todo estar em equilíbrio. Eu sou um pastor de ovelhas, mas eu sou um homem, eu sou um pai, eu sou um discípulo de Jesus, e eu tento o tempo todo estar no equilíbrio de não ser racional demais, de não ser espiritual demais, porque é o equilíbrio que vai me levar a tomar as decisões mais assertivas da nossa vida. Mas o mundo e as circunstâncias do mundo, eles têm nos levado
a deixar com que as coisas externas nos contaminem muito mais do que as coisas espirituais. E sabe de uma coisa? Você não é deste mundo. Nós não somos deste mundo. A nossa vida aqui no mundo é passageira, é temporal. Existe uma eternidade para os filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Irmãos, Abacuque, ele não decidiu ser levado pela reação das circunstâncias. A sua essência falou mais alto. O seu Deus latejou mais alto no seu coração. Mesmo dentro da cadeia, ele decidiu ser livre. Ele sabia que a vida tinha preparado para ele tristeza, sofrimento, dor, angústia. Mas ele se permitiu ser tocado por um Deus e decidiu se entregar naquele momento, mas mesmo assim estar alegre no Senhor. Oh, queridos, nós temos visto muitos deixando que a morte chegue em vida, muitos desistindo de viver a vida que Deus nos deu, muitos desistindo de sonhar, muitos sabendo que estão fadados ao fracasso, mas não reagindo às circunstâncias. Por quê? Porque naturalizam tudo, não olham para Deus, não enxergam Deus, não vê Deus, se tornam racionais demais, esquece que a nossa vida é levada por fé e não por vistas. Nós cremos um Deus que pode todas as coisas. Irmãos, o desânimo muitas vezes não está na igreja. Sabe que às vezes eu percebo pessoas entrarem na igreja e saírem da igreja da mesma forma que entrou, e achar, olha, o louvor hoje não foi bom, a pregação não foi boa, a salinha das crianças não foi bom, o ambiente não estava bom. O desânimo muitas vezes não está na igreja, o desânimo muitas vezes está em nós, que não buscamos o Senhor durante toda a semana, e queremos só receber o alimento pronto, preparado por outros, enquanto que nós temos que buscar o Senhor na essência, na totalidade, todos os dias, porque é esse buscar que vai nos levar, homem de Deus e mulher de Deus, a enfrentar as circunstâncias da vida e não nos abalarmos. Quantos aqui se parecem com Abacuque? Um homem preso, cativo, fadado ao fracasso, mas que não se deixou abater pelas circunstâncias de fora, porque ele sabia o Deus que ele servia. Irmãos, as decisões desse processo, ou melhor, as decisões desse profeta fizeram que nada mais abalasse a sua fé. Ele remou contra a maré. Nós temos pessoas na igreja que nos surpreendem, sabia? Nós temos história dentro dessa igreja de superação. Nós temos história dentro dessa igreja de bravura. Você sabe por quê? Porque aqui tem ex-drogados, ex-beberrões, ex-prostitutos, ex-ladrões, ex-alguma coisa, ex-orgulhosos, mentirosos, ex-depravados. Aqui é cheio de ex-alguma coisa, mas que venceram, que estão vencendo, que estão rompendo. Irmãos, outros vivem as adversidades da vida, mas tomam a decisão de não ir até o final. Outros abortam o processo. Sabe, queridos, eu tenho deparado com muitas pessoas que têm tudo a seu favor para vencerem na vida, mas que se entrega às dificuldades, se entrega ao contexto que está vivendo, se entrega à vida. Irmãos, eu quero te convidar nessa noite, de todo o meu coração, a fazer com que a essência do Senhor impregne no seu coração, e que a partir de hoje as circunstâncias ao redor não possam mais te desestabilizar, não possa mais te tirar do centro da vontade de Deus. Que você seja um homem e uma mulher decidido, assim como Abacuque foi em meio às circunstâncias. Não interessa o que aconteça na minha vida, eu decido me alegrar no Senhor. Eu não tenho razão para me alegrar. Eu vejo as circunstâncias, não tenho a luz no fim do túnel, não sei o que eu vou fazer da minha vida, mas eu confio no Senhor, o Deus da minha salvação. Irmãos, a fé que leva o homem à conquista, é a motivação que nos leva à vitória. Você não nasceu para perder,
Você não nasceu para ser desonrado. Você não é um vaso de desonra. O Senhor, quando Ele derramou o seu sangue, Ele morreu por nós. Ele reestruturou o nosso livre acesso a Ele e nos fez nos tornar um vaso de honra novamente. Irmãos, eu tenho pedido a Deus que Ele me dê esse coração desse profeta, de saber que as circunstâncias falam o contrário, de saber que a vida me aponta para direções difíceis, mas mesmo assim me alegrar no Senhor. Irmãos, a maior alegria da nossa vida é quando nós vemos as tempestades ao nosso redor e nós nos mantermos equilibrados, sóbrios. Ter fraquezas não é pecado, querido. Você sabe das suas fraquezas, você sabe das suas limitações. Pecados é você se entregar às fraquezas. Pecados é você desistir de viver a própria vida. Pecado, irmãos, é você se entregar aos seus próprios prazeres. Pecado, homem de Deus, é você não ver uma luz no fim do túnel, sabendo que o Senhor Jesus, Ele já pagou o preço pela minha vida e pela sua vida. Abacuque é diferente disso tudo, irmãos. Abacuque rema contra a maré. O profeta Paulo rema contra a maré. Os 12 discípulos de Jesus remaram contra a maré. Todos morreram, menos João. Todos os 11 discípulos de Jesus, uns morreram esquartejados, outros morreram decapitados, outros morreram presos, outros foram açoitados, outros foram humilhados, morreram nus, apedrejados, irmãos, mas não desistiram, foram até o final. Deus não quer uma igreja de fracos, Deus não quer uma igreja de desistentes, Deus não quer uma igreja de homens e mulheres não posicionados. Deus quer uma igreja de homens e mulheres corajosos. Independente, as circunstâncias estão difíceis, mas eu vou vencer porque eu confio no Senhor. Meu casamento está ruim, mas vai mudar. Meus filhos estão difíceis a criação, Deus vai fazer. Existe uma promessa de Deus sobre a minha vida. E não é as circunstâncias que vai mudar a promessa do Senhor sobre nós. Irmãos, em outras palavras, Abacuque ele fala: olha, vocês podem me tirar tudo, vocês podem me tirar a vida, mas eu não vou parar aqui. Ninguém rouba, irmãos, ninguém rouba o que está dentro de você, querido. Ninguém rouba a essência de Deus que está dentro de nós. Você até pode peregrinar por todos os outros caminhos. Você pode até ter dias difíceis e dias maus. Você pode até se desanimar por causa da caminhada. Você pode até se sentir fraco, desanimado, desamparado, traído. Mas escute, existe uma chama dentro de cada um de nós, que ela vai ser aquecida novamente. E você vai voltar a ser contagiado por esse Deus que pode todas as coisas. A única opção que Abacuque tinha aqui, irmãos, nesse contexto todo que nós dissertamos aqui nessa noite de prisão, não era o natural. O natural, ele já sabia, ele seria morto. O natural já não tinha o que fazer, não tinha mais o que fazer. Aqui nós estamos vendo a racionalidade. A racionalidade é o quê? Eu vou morrer. Apóstolo Paulo, como nós pregamos domingo passado, a racionalidade dele era o quê? Eu vou morrer, eu já estou condenado, eu vou ser arrancado da minha cabeça. Havia uma sentença de morte sobre ele. Abacuque, da mesma forma, havia uma sentença. A nação de Israel estava presa, cativo, estava no cativeiro de Babilônia, presa. Havia uma sentença sobre aquele povo. E o que aconteceu, querido? Ele não se deixou corromper. Por quê? Porque podem até tentar matar os nossos sonhos, mas ninguém nos tira a capacidade de sonhar, irmãos. Ninguém nos tira a capacidade de entregar a nossa vida ao Senhor e confiar no Deus da nossa salvação. Irmãos, coloque isso no seu coração. A vida na terra é temporal, é passageira. Todos nós vamos ter um encontro com o nosso Senhor, onde nós vamos viver uma eternidade junto com Ele. E é isso que você tem que se alegrar, irmãos.
Abacuque só tinha a opção aqui de optar pelo espiritual. O natural ele já estava fadado ao fracasso. E nós vemos aquele homem morrer, mas não se entregar. Não se entregue. Eu não sei o que cada um de nós vivemos aqui na essência. Você conhece as lutas que você enfrenta. Não se entregue. Não se entregue a você mesmo. Não se entregue às suas crises. Não se entregue às suas lutas. Não se entregue aos seus problemas. Não se entregue às circunstâncias da vida. Não se entregue aos nãos que Deus muitas vezes se impõe a nós. Ao silêncio de Deus muitas vezes. À ausência de respostas muitas vezes. Irmãos, eu não estou aqui trazendo uma palavra motivacional, porque os irmãos me conhecem. Eu não sou um pastor aqui motivador, eu sou muito realista. Mas escute algo, nós estamos vivendo um tempo de restituição. Nós estamos vivendo um tempo de restituição da parte de Deus sobre o seu povo. Quando o Senhor fala para que a nação de Israel ele sairia do Egito e entraria numa terra que mana leite e mel, aquilo ali era real. E o que isso está apontando para quê? Fala, irmãos, nós vamos comer do melhor dessa terra, em vida. Não é lá no céu, em vida. Lá no céu, é o que o Senhor fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que eu, o Senhor, tenho preparado para vós outros, espiritual. Mas quando o Senhor lhe fala que nós sairíamos do cativeiro e entraríamos numa terra que mana leite e mel, é em terra, em vida. Você vai experimentar do melhor de Deus nos dias de hoje. Oh, irmãos, nós vemos Jó perdendo tantas coisas, se mantendo íntegro, reto. Coloque algo no seu coração. Você pode até enfrentar tudo, mas você é ungido de Deus. Você pode enfrentar tudo, mas nós somos ungidos do Senhor, escolhidos do Senhor. E nós estamos condenados a viver uma eternidade com o nosso Pai. Irmãos, Deus não nos deu espírito de covardia. Não seja covarde. O que é ser covarde? Enfrente as suas lutas. Enfrente os dias difíceis que você tem vivido. Para uns, os dias difíceis são sonhos que não conquistaram. Para outros, os dias difíceis é o relacionamento que não vai bem. Para outros, os dias difíceis é a vida financeira que não está bem. Para outros, os dias difíceis é o temperamento que nunca consegue estar em equilíbrio. Para outros, os dias difíceis é o ministério que não se desenvolve. Você sabe quais são os seus dias difíceis. Não procrastine o tempo da restituição na sua vida. Por quê, pastor? Porque o Senhor, o seu Deus, Ele tem pensamentos bons a seu respeito e não pensamentos maus. Pensamentos de paz. Abacuque perdeu todas as coisas. Escute, Abacuque perdeu tudo, mas ele não se entregou. Abacuque perdeu tudo aquilo que era natural, mas a morte não o alcançou, porque ele pode ter morrido naturalmente, mas ele foi se encontrar com o Senhor. Jó, da mesma forma, ele não se rendeu a si mesmo, ele não se vitimizou. Irmãos, nós vivemos uma geração de vitimistas, uma geração, eu ouço falar de pessoas que vivem uns complexos que não precisam viver. Eu não tive uma família boa, eu não vou conquistar isso. Eu não tive, meus pais não foram bons, meus filhos não estão bem. Isso. Não seja vitimista da sua própria vida. O Senhor Jesus, quando Ele entra na nossa vida, Ele se torna o nosso referencial, a nossa motivação, a nossa direção, a nossa esperança, a nossa força, a nossa conquista, os nossos sonhos. Ele se torna tudo, uma história transformada, uma vida renovada, uma nova história sobre nós. Então não seja vitimista da sua própria vida. Deus pode mudar a nossa vida em todo e qualquer aspecto, querido. Eu quero profetizar na sua vida nessa noite, que Deus vai nos alcançar com uma alegria que nós ainda nunca experimentamos. Uma alegria que vem da parte de Deus,
como nós ministramos no domingo passado, uma paz que excede todo entendimento, uma paz que vem do Senhor, que vai nos alcançar. Queria chamar o ministério de louvor. Então, queridos, nenhuma provação da nossa vida, nenhuma tentação ou provação que nós enfrentamos nos dias, são capazes de nos levar à derrota. A dificuldade de muitos é que vem as dificuldades, vem as provações, vem as lutas, vem as crises. Irmãos, olhem para mim, e se entregam às dificuldades antes mesmo de lutar. O que você tem lutado esses dias? Preste atenção. Quais são as suas lutas nesses dias? Porque, querido, você tem dois aspectos aqui para você determinar as suas lutas. Um é que tudo vai bem, e eu acho que não tem uma pessoa nessa igreja que tudo vai bem. Existe uma área da minha vida, da sua vida, que nós precisamos ainda de uma direção de Deus muito clara. E a segunda é se conformar com o que está vivendo. Não se conforme. Não se conforme com as crises, com as lutas ou com as dificuldades, porque dias melhores virão sobre a igreja do Senhor. Não se entregue antes de lutar. Quantos projetos morrem antes de nascer? Quantos sonhos se acabam antes de se concretizar? Irmãos, quantos sonhos vocês tiveram ou têm que ainda não alcançaram algo em Deus? Você acha que a vida para você já está bom? Já acabou? Irmãos, a palavra de Deus nunca nos enganou. Teria dias maus, teria aflições, teríamos lutas, crises, guerras, passaríamos por tudo isso. Mas ele fala assim, olha, que o Espírito Santo estaria conosco até a consumação do século. Até o final de tudo, o Senhor está com você. O Senhor está conosco. Abacuque, ele fala, olha, me tiraram tudo, mas não vão tirar a minha capacidade de sonhar. Me arrancaram tudo, mas eu não vou morrer. Eu vou optar por estar alegre no Senhor. Ele optou pelo espiritual. Se o natural da sua vida te aponta só dias difíceis, querido, o espiritual que vem da parte de Deus, ele está aqui para te alimentar e te levar a dias melhores. Sabe, irmãos, o maior fracasso de um homem é se entregar à própria vida. O maior fracasso de um homem é se entregar antes de lutar. O maior fracasso de um homem é não confiar no Deus que ele serve. Confiar em Deus é descansar nele. Confiar em Deus é esperar nele. Sabe, amados, o Senhor, ele tem para os seus filhos o melhor. O Senhor tem o melhor para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para a sua história, para a vida dos seus filhos. E Ele quer que você lute para que a bênção dele se concretize sobre você. Você vai optar pelo fracasso ou pela derrota? Quem vai optar pelo fracasso ou pela vitória? Quem vai optar pela vitória aqui? Então eu queria que você se colocasse de pé, por favor.